Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de entrada da velocidade do motor sem sinal. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos equipados com OBDI, BMW, GMC, Chevy Duramax, Saturno, Audi, Jaguar, VW, Volvo, Kia, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P0727 significa simplesmente que o módulo de controle do trem de força, PCM, não detectou nenhum sinal de tensão de entrada do sensor de velocidade do motor. O sensor de entrada de velocidade do motor também pode ser chamado de sensor de velocidade de entrada de transmissão ou sensor de velocidade de entrada. Um código armazenado P0727 pode ser causado por um problema mecânico ou elétrico. O sensor de entrada de velocidade do motor é normalmente inserido através de uma abertura no estojo de transmissão, próximo à frente do eixo de entrada e equipado com um anel de vedação de borracha na carcaça do sensor, de modo a vedar o estojo de transmissão. Tenha cuidado ao remover o sensor da caixa, pois o fluido quente da transmissão pode ser prejudicial. Posicione um recipiente adequado sob a abertura da transmissão para capturar qualquer fluido que possa derramar quando o sensor for removido. Repita com cuidado esse processo sempre que você se mover para remover qualquer sensor da transmissão, independentemente de planejar ou testá-lo. No centro do circuito típico do sensor de velocidade de entrada do motor está um sensor estacionário de efeito Hall eletromagnético montado. Ele é montado de modo que um anel relator dentado conectado ao eixo de entrada da transmissão passe muito perto de sua ponta magnética. À medida que o eixo de entrada da transmissão gira, o anel do relator gira. As áreas elevadas dos dentes no anel relator são utilizadas para completar eletromagneticamente o circuito de entrada de velocidade do motor e as áreas rebaixadas entre os dentes interrompem o circuito. Um padrão de forma de onda é formado pelas rápidas conclusões e interrupções eletromagnéticas do circuito. Os padrões de forma de onda representam variações de frequência e tensão que o PCM reconhece como velocidade de entrada do motor. Um código P0727 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender, se o PCM não receber a tensão do sinal de entrada da velocidade do motor por um período de tempo definido e sob certas circunstâncias. É importante notar que o módulo de controle de transmissão, TCM, ou PCM pode entrar no modo de limpeza quando esse código é armazenado. Os códigos de mecanismo relacionados ao circuito de entrada de velocidade do motor incluem P0725 avaria no circuito de entrada da velocidade do motor, P0726 faixa, desempenho do circuito de entrada da velocidade do motor, P0728 circuito de entrada da velocidade do motor, gravidade e sintomas intermitentes do código. Um código armazenado P0727 deve ser corrigido com urgência, devido a graves danos à transmissão ou dirigibilidade. Problemas podem resultar. Os sintomas podem incluir: as transmissões automáticas podem mudar bruscamente, modo de limpeza, a transmissão falha ao deslocar ou muda erraticamente, velocímetro, odômetro errático ou inoperante, tacômetro inoperante ou incorreto, deslizamento da transmissão ou engate atrasado. Códigos adicionais de velocidade de entrada, saída da transmissão podem ser armazenados. Causas possíveis. Causas para este código P0727 incluem fiação ou conectores abertos ou em curto no circuito de entrada de velocidade do motor, depósitos excessivos de metal na ponta magnética do sensor, sensor de entrada de velocidade do motor com defeito ou sensor de velocidade de saída da transmissão, anel relator do sensor de velocidade do motor danificado ou desgastado, transmissão mecânica falha que resulta em derrapagem da transmissão, embreagem, procedimentos de diagnóstico e reparo, um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo serão necessários para diagnosticar com precisão um código armazenado P0727. Antes de diagnosticar um código relacionado à transmissão automática, qualquer coisa nos P0700S, é uma boa ideia verificar a condição e o nível do fluido de transmissão. Verifique o nível do fluido da transmissão automática. Muitos veículos equipados com OBDI possuem varetas, tubos de transmissão automática
automática, mas outros não. A fonte de informações do veículo o guiará para o método adequado para verificar o nível do fluido da transmissão. Inspecione a carcaça da transmissão, as linhas e o resfriador quanto a vazamentos. Se o nível do fluido estiver baixo, repare os vazamentos conforme necessário e encha a transmissão de acordo com as recomendações do fabricante. Verifique se não há mais vazamentos agora. Concentre-se no odor do fluido de transmissão. Suspeite que a transmissão tenha sofrido uma falha mecânica catastrófica se o fluido cheirar excessivamente queimado, parecer extremamente preto ou apresentar um tom metálico pesado. Se não houver mais vazamentos e a transmissão cheia do fluido recomendado, inspecione visualmente a fiação e os conectores quanto a sinais de corrosão, superaquecimento ou outros danos. Uso do scanner se não houver fios ou conectores visivelmente danificados e a transmissão estiver cheia no nível recomendado com o fluido apropriado. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Gosto de escrever essas informações, pois podem ser úteis à medida que meu diagnóstico avança. Se o P0727 for redefinido, conecte o scanner ao veículo e observe o sinal de entrada de velocidade do motor ao PCM, usando a tela de exibição de dados. Monitore cuidadosamente a tela de exibição de dados durante o teste de condução do veículo. Anote a velocidade de entrada do motor e verifique se ela varia muito das RPM do motor. Caso isso aconteça, suspeite de um sensor de velocidade de entrada do motor com defeito ou de um dano, desgaste do anel do relator. Teste do sensor de entrada de velocidade do motor. Consulte a fonte de informações do veículo e siga as recomendações de teste, usando o DVOM para testar o sensor de velocidade de entrada do motor. Substitua o sensor de velocidade de entrada do motor se ele não estiver dentro das especificações. Se estiver dentro das especificações, continue na próxima etapa. Teste do circuito do sensor de entrada de velocidade do motor. Teste o sinal do sensor de velocidade de entrada do motor conectando os cabos de teste do DVOM ao fio de sinal e ao fio terra do sensor no conector do sensor. Siga as especificações do fabricante e procure falhas, picos na tensão do sinal do sensor. Se o sinal do sensor parecer estar em ordem, use o DVOM para testar os circuitos do sistema entre o conector do sensor e o PCM. Consulte a nota abaixo. Notas adicionais de diagnóstico. Um osciloscópio é ótimo para observar dados ao vivo do sensor em questão. Desconecte os conectores elétricos dos controladores relacionados antes de usar o DVOM para verificar a resistência e a continuidade dos circuitos do sistema.